Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje, 12 de novembro, nós vamos trabalhar a unidade temática agora de geometria e vamos trabalhar o objeto de conhecimento, ângulos, classificações e medidas. Esse conteúdo é composto por uma parte teórica e alguns exercícios. Vocês não precisam copiar a parte teórica, basta responder os exercícios nessa folhinha ou no caderno de vocês, tá bom? Vamos lá então falar um pouquinho sobre ângulo e classificações e medidas dos mesmos. Vamos lá. Toda região no plano, convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem, então é denominada ângulo, né? Então toda região do plano, o que é ângulo? É toda região do plano convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. A origem é esse pontinho aqui, ó. Temos duas semirretas, certo? Então essa parte azul é um ângulo e toda a parte de fora que se forma aqui também é um ângulo. Juntando o ângulo aqui da parte convexa e da parte não convexa, tem que dar 360 graus, que é a soma de tudo, que é a circunferência que forma, tá? Então, o ângulo todo sempre é 360, contando a parte convexa e a parte não convexa. Então, a região laranja, a região rosa é a parte não convexa e a região azul é a convexa. As duas juntas, o ângulo total são 360 graus. O ponto O é a origem das semirretas, tá? Que é o vértice do ângulo. Aqui sai uma semirreta e aqui sai outra semirreta. O encontro das duas é o vértice da origem. E OA, do O até o A e do O até o B, são as semirretas, que são os lados dos ângulos, tá? Então as duas juntas aqui formam esse ângulo que vem desse lado até esse lado aqui, ok? Para indicar esse ângulo, utilizamos a notação AOB, porque ó, esse ângulo só pode ser formado porque ele tem dois lados. Que lados são? É o lado que vem do A até o O e que vai do O até o B. Esse ângulo que está no meio, o ângulo é o nosso ângulo O. Ele recebe o chapeuzinho para indicar que é o ângulo, tá? O acento circunflexo. Então, qual é o nosso ângulo? É de A, O, B. Então ele vem daqui até aqui, do A até o O, do O até o B. Essa abertura que se forma é o nosso ângulo AOB, ou do A até o O, do O até o B, essa parte externa é o nosso ângulo também. Então, o vértice do ângulo sempre no meio com o acento circunflexo. Então, ó, independente da letra que apareça, as duas letras que aparecem no segmento de reta, A e B, vão estar nas pontas. E o vértice, o encontro dessas duas semirretas, vai no meio com o chapeuzinho. Se fosse um P aqui, seria A, P com chapeuzinho e o B, tá bom? Então, o acento circunflexo vai sempre em quem está aqui no vértice e o vértice, o encontro das duas semirretas, fica sempre no meio, tá bom? Seguindo aqui, classificação dos ângulos conforme suas medidas. Ângulo nulo. Gente, ó, aqui é o ponto O da origem. Reparem que o A e o B estão uns. Ó, reparem que só tem uma reta. Mas por que está marcado o A e B aqui? Porque é como se uma reta estivesse em cima da outra. Então, quando uma reta está em cima da outra, nós temos um ângulo nulo, que é o ângulo. Não tem abertura aqui. Ó, se tivesse alguma abertura, eu ia marcar para vocês aqui um pedacinho do ângulo. Mas um ângulo está em cima do outro, não tem abertura nenhuma. A gente chama de ângulo nulo. Uma reta está em cima da outra, né? A gente chama de ângulo nulo. E esse ângulo tem 0 graus, tá? Porque o A e o B está sobre o outro, tá? E não tem nenhuma indicação dizendo que ele deu alguma volta, tá? Aí eu já vou explicar qual é essa indicação que deu alguma volta. Ângulo raso é o ângulo que mede 180 graus. Olha aqui, ó. Aqui é o vértice, né? Daqui saiu o lado A e o lado B. Repara que cada um está para um lado e esse ângulo aqui, ó, está aqui por cima. Quando os dois estão no mesmo lado, quando os dois estão numa abertura total, a gente diz que é um ângulo de 180 graus. Ele é um ângulo raso, tá? Ó. Cada um para um lado aqui e formando 180 graus. A gente chama de ângulo raso. E o ângulo de uma volta? O ângulo de uma volta, vocês vão olhar que é igual ao ângulo nulo. Ó, a origem está aqui e uma reta está em cima da outra. Porém, esse azulzinho que eu coloquei em volta indica, por exemplo,
que o ângulo A, vamos supor, o ângulo A estava aqui, o lado A estava aqui, perdão, a semirreta A estava aqui. E o que quer dizer com esse desenho marcado aqui, esse azulzinho marcado, significa que o B ele deu uma volta inteira para poder ficar em cima do A. Nesse primeiro, no ângulo nulo, não tem nada indicando que ele deu uma volta inteira. Está indicando o quê? Que o A e o B já começaram nessa posição. Nesse ângulo de volta inteira, ele está dizendo o que, essa parte azul? Que um dos dois lados, ele deu uma volta toda para parar em cima da outra novamente. Significa que deu a volta toda. Então o A, por exemplo, vamos dizer que o A, ele saiu, deu a volta toda, depois ele parou em cima do B. Então a gente chama de ângulo de uma volta, e uma volta inteira é 360. Até tinha uma música antes, sertaneja, não sei o que era, que falava: o ângulo raso é a metade da volta. Ó, repara que isso aqui é a metade da volta inteira, é meia volta, é o ângulo raso. A volta inteira é esse ângulo aqui, um círculo, forma a circunferência, o círculo, né? Então, ó, meia volta com meia volta vai dar 360. Por quê? Meia volta é 180, a outra meia volta é 180. 180 e 180, 360, que é o que a música falava, né? Uma música lá sertaneja, não lembro na época. 180, 180, 360, que ela dá meia volta com mais meia volta, 180 com mais 180, uma volta inteira, 360, ok? Aí tem mais alguns ângulos, né? Mais umas classificações. Ângulo reto. Se vocês olharem um ângulo e dentro dele tiver um quadradinho, e você olhar aqui, ó, tá vendo? É o canto de alguma coisa, ó. A abertura é como se fosse o canto de uma porta, o canto de uma mesa. É como se fosse formar um quadrado, ó. Se fechar aqui, forma um quadrado. Esse ângulo que tem um quadradinho, a gente chama de ângulo reto. Todo ângulo reto possui 90 graus. Isso aqui, se tiver um quadradinho, significa que o ângulo é reto. E o ângulo reto mede 90 graus. Essa abertura azulzinha é o nosso ângulo agudo. O que significa? Está vendo que a abertura aqui está menor que essa? O ângulo agudo é quando esse ângulo é menor que 90. Repare, se você encaixar esse aqui, você vai ver que vai ser menor que 90. Então, o ângulo agudo ele é entre o 0 e o 90. Ele é menor que 90. Vai do 0 até o 89 e alguma coisa. Se der 90, ele vira reto. Já o ângulo obtuso, se você puxar esse aqui em cima do obtuso, vocês vão ver que o reto está aqui. O obtuso ele é sempre maior que 90. Ele vai do 90, mas tem que ser maior que 90, até o 180. O 180 seria ele inteiro aqui, ó, a meia volta, né? O ângulo agudo, então, é menor que 90. Pode ver, ele vai vindo aqui dentro. E o obtuso, ele é entre o 90 e o 180. Ele é maior que 90, tá bom? Agudo, menor que 90. Obtuso, entre acima de 90 até o 180. E o ângulo reto é o de 90 certinho, ok? Tem que ser 90 para ser reto. E exercício, tá? Esse exercício número 1 é para você dizer se os ângulos são... classificar eles. Agudo, obtuso, reto, raso, tá bom? Ó, olha esse aqui, ó, o quadradinho. O que é o ângulo de quadradinho? É um ângulo de 90 graus. Significa que é um ângulo reto. Esse aqui está quase igual a esse, mas ó, 91 graus. Então está acima de 90. Ele é obtuso. Esse de 80. 80 é menor que 90. Agudo. E esse de 180? Está escrito lá em cima que é um ângulo de 180. Ok? Exercício 2. Anote a medida e classifique os ângulos dos polígonos representados. Então aqui, ângulo A. Ó, o A não está aqui, ó. Olha o vértice. O vértice A está aqui. O ângulo A mede quanto? 30. 30, ele é agudo, obtuso ou reto? 30 é menor que 90. É agudo. E o B? O B é um quadradinho. Quadradinho significa 90 graus. Ele é agudo, obtuso ou reto? 90 graus é reto. Vocês vão anotar na frente. E o C? 60 graus. Se ele tem 60, ele é agudo, obtuso ou reto? 60 é menor que 90, não pode ser reto. Para ser obtuso tem que ser maior, não pode ser obtuso. Então 60 é
agudo. Vou marcar ângulo 60 graus e escrever na frente agudo, ok? Vou fazer isso em todas as outras figuras. Aqui eu vou pôr o link dessa videoaula para vocês. Vocês farão esses exercícios e na aula do dia 13 de novembro eu posto a correção. Faço os exercícios, após fazer os exercícios, olhem a correção, façam a correção e me enviem, tá bom? Então, por enquanto é isso. Os exercícios dessa semana são esses, tá? Do dia 10 com correção no dia 11 e do dia 12 com correção no dia 13. Por enquanto é isso, então. Fiquem com Deus, bom final de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.